Vocês conhecem alguma Maria? Alguém conhece? Maria, como tantas outras Marias desse nosso Brasil, nasceu em uma família pobre. O pai pedreiro, a mãe cuidava dos 4 filhos e vivia uma relação cercada de violências, o que nós chamaríamos hoje de uma relação abusiva. Maria cresceu nesse ambiente. E Maria, como tantas outras Marias desse nosso Brasil, sofreu abuso na infância. Mas o que salvava Maria era a escola. Maria adorava estudar. Mas desde muito cedo, ela olhava aquela realidade que vivia dentro de casa e não gostava. Quando chegou na adolescência, primeiro por necessidade e segundo porque Maria não queria viver como a mãe, submetida a um casamento abusivo, Maria começou a trabalhar muito jovem, com 15 anos. E ali não só começou a trabalhar, como começou a participar dos grupos de jovens naquele período da Igreja Católica, muito efervescentes, né? Naquele período da teologia da libertação, do fim da ditadura militar. E Maria, e aqueles grupos eram muito cheios de movimentos, eram grupos enormes, né, de jovens nesse período. E ali Maria começou a se formar naquela comunidade. E ela começou a perceber, participando dessas comunidades, que a realidade que ela vivia não era só dela. Aquela realidade de pobreza, de dificuldade, de hierarquia familiar, né, de autoritarismo, era uma realidade que perpassava a vida das pessoas, de muita gente. E ela percebeu, então, que a desigualdade social não era privilégio dela. A desigualdade estava ali. E ao tomar consciência disso, ela decidiu que queria transformar o mundo. Nós vamos mudar esse mundo, como todos os jovens, né? Nós vamos transformar esse mundo. E ela falou, eu quero ser protagonista, eu não quero ficar à mercê dessa realidade, nós temos que transformar, desde muito jovem. Como transformar essa realidade, ela não sabia. Como fazer, também não. Mas ela continuou ali, trabalhando o que precisava e atuando. Quando chegou na época da faculdade, não tinha ProUni, né? Hoje tem ProUni. E Maria, como eu disse no início, adorava estudar. E a primeira frustração dela foi descobrir que ela não tinha como pagar a faculdade. Mas, como a nossa vida é cheia de surpresas, de vez em quando, né, somos surpreendidos, um primo, já adulto, né, um senhor muito distante, acabou ficando comovido com o fato de que Maria queria estudar e não tinha condições e pagou a faculdade de Maria, se dispôs a pagar a faculdade de Maria. Por sinal, Maria só viu ele 2 vezes na vida, né? Quando ele pagou e depois, quando ela terminou a faculdade, que ela agradeceu e depois não viu mais porque ele morava muito longe. A faculdade contribuiu mais ainda para aquela visão que ela tinha da desigualdade social e da necessidade de mudança. Maria, depois que terminou a faculdade, foi trabalhar numa grande empresa, onde inclusive ela ficou durante muitos anos. E começou a atuar também no movimento sindical, mantendo também lá seu trabalho nas comunidades. E aí Maria começou a perceber o tamanho da diferença nas relações entre homens e mulheres. Maria passou por diversas barreiras, seja ali para construir sua carreira na empresa, seja no próprio movimento sindical ou social. Quando havia
negociações com os patrões, ela ouvia muito lá no sindicato, que era de maioria de homens, algumas expressões interessantes, né? Uma delas era, pô, na hora de negociar lá, precisa bater o pau na mesa, né? Precisa bater o pinto na mesa. Ela, inclusive, pediu emprestado, né? Falou, não tem, tiver emprestado, eu bato sem dó. Mas outras expressões, né? Não pode abrir as pernas. Não é isso? Não pode abrir as pernas, porque quem abre as pernas é quem não tem o que? Firmeza. Não é? E várias outras. Na empresa também, a todo momento que ela tentava concorrer para um cargo, ela, mesmo tendo a mesma qualificação, a mesma experiência, quando estava entre ela e um homem, o escolhido era o homem. E ali também ela tinha algumas perguntas interessantes, né? Vem cá, mas seu marido não vai reclamar de você ganhar mais que ele? E quem vai cuidar dos filhos? Olha, você não vai atrapalhar a sua vida, né? Como é que você vai dar conta? E por aí vai. Maria, em um determinado momento, achou que o problema era com ela. Falou, eu nasci com defeito. Eu nasci com defeito. Foi procurar gastar dinheiro com a psicóloga. Falou, vou fazer a terapia porque eu preciso me modificar. Eu devo estar errado, porque todo lugar que eu vou tentar avançar em alguma coisa ou me destacar tem alguma questão, né? Mas ela fez a terapia, mas ela também foi conversar com outras mulheres e ali também despertou a consciência de que também o problema não era só com ela. Não era um problema dela. Era um problema que atingia a maioria das colegas que trabalhavam com ela ou que atuavam em movimentos e que acabavam se destacando. E ali, de novo, ela falou, não, mas eu preciso ser protagonista, eu não posso deixar que essas barreiras me impeçam. E ela foi teimosa. Como dizem que as mulheres são, né? Foi teimosa. Ao tomar consciência que o problema não era só dela, ela também percebeu que sozinha era muito difícil vencer essas barreiras. Muito, porque não era um problema dela. E aí ela tomou também como referência o fato de que é muito mais fácil vencer as barreiras no coletivo, em grupo, com outras pessoas que se identificam com aquilo. E Maria, cada dia, aglutinando mais, estava nesses espaços onde essas discussões ocorriam e, em grupo, as coisas iam sendo mais fáceis. Mas ela persistiu, foi teimosa e Maria acabou ocupando, de fato, seja na carreira, seja no movimento, um papel de destaque, mas as barreiras continuavam lá. Elas continuaram lá. A diferença foi o fato dela ter consciência de que era uma barreira que não envolvia ela, que era mais fácil vencer isso em grupo, né? E que as pessoas precisavam ter consciência daquilo para vencer. Então, ela continuou a sua jornada. E essa é a história de Maria. E eu queria saber quem de vocês se identificou com a história de Maria, porque essa é a minha história. Quem se identificou com a história de Maria? Não é? Todo mundo passa por isso em algum momento da nossa vida. E não é fácil. Estava tocando uma música aqui que a gente podia cantar um trechinho, né? Que lembra a gente dessas Marias. Qual que é? Eu não sei cantar, hein? Maria, Maria é o dom, certa magia, uma moça que nos alegra. Cadê o cantor? Quem sabe? Qualquer do planeta. Era bom botar o som aí, Fabão. Acabou, vamos bater palmas lá. Cantamos do nosso jeito. Pessoal, boa tarde para vocês. É um prazer imenso estar aqui. Eu quero agradecer a Andréia, a Thaís,
Graça, pelo convite aqui da Federação para estar com vocês aqui. Agradecer a Karen, que me... eu tive aqui em março, né, na GCF, com a Cris, com a Karen, né, fazendo uma palestra também, essa palestra, inclusive, né, que é um evento das colegas da Caixa. E foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Ainda dessa vez carreguei o marido para estar junto, para estar aqui com a gente também. Então, para quem não me conhece, né, eu gosto de dizer que eu sou mãe, filha, esposa, militante, mulher do meu tempo, como todas nós aqui. Tive que vencer, romper muitas barreiras para conquistar espaços e ocupar posições de liderança. Nada foi dado, né? Tudo teve que ser conquistado. Eu fui presidente da Caixa, né? Vocês já sabem, queria inclusive agradecer a colega aqui que veio fazer a referência, a Raquel, que está aqui. Obrigado, viu, pela referência, pelo carinho. Fui conselheira de administração eleita pelos empregados da Caixa, na verdade agora me aposentei, mas fiquei 35 anos no banco, fui eleita 4 vezes como conselheira representando os empregados da Caixa, e uma das últimas eleições eu concorri com 203 candidatos e ganhei com 92% dos votos, e quem me sucedeu, inclusive, foi o Messias, né, que teve lá uma dura tarefa, foi ajudar a gente naquele início de gestão na presidência, cumprir o seu papel da forma melhor possível, né? Pena que ele ficou pouco tempo, mas fez um papel importante lá também. Fui vice-prefeita de uma cidade do ABC paulista, fui presidenta dos sindicatos bancários do ABC, né, durante 2 gestões, e fui presidente de uma entidade social durante muitos anos, fazia trabalho com jovens. Aí tá eu, olha que linda, quando era novinha. Não é? Que nem quem veio aqui que era moça Bradesco. Eu não fui moça Bradesco, nem da Caixa, mas tudo bem. Olha lá com o presidente, seu velho, quem for que é velho dele, olha lá. Fui reconhecida como uma das mulheres mais influentes do Brasil e da América Latina, né, por essa revista, no período que eu fui presidente da Caixa, né? E agora eu saí do banco, né? Eu me aposentei, quer dizer, o banco não sai da gente, a gente sai do banco. E estou contando um pouco dessas experiências que eu vivi como forma de partilhar isso, né? Para a gente partilhar, porque não tem, como eu disse, é o coletivo que nos salva, né? Individualmente é muito difícil. Então, meu objetivo hoje é partilhar dessa experiência toda, para tentar contribuir dessa forma, para a gente buscar caminhos conjuntamente para vencer essas barreiras. E eu quero ser alguém na vida, então voltei a estudar. Minha mãe falou assim, minha filha, mas tu vai voltar a estudar com essa idade? Eu falei, mãe, mas eu preciso ser alguém na vida, né? Eu preciso voltar a estudar. Então eu estou fazendo doutorado em administração, né? E minha pesquisa, inclusive, minha pesquisa será sobre mulheres na alta administração das empresas. E aí, hoje de manhã, a Georgina, né? Eu quero falar um pouco do tema da palestra, depois eu vou falar disso. Bom, protagonismo, né? Ele vem do grego, a palestra chama protagonismo feminino, né? Vencendo barreira. O protagonismo ele vem do grego, né? Ele tem a ver com teatro, com novela, né? Quando a gente fala quem é o protagonista da novela, né? O ator principal daquela novela. Então, quando a gente fala de protagonismo feminino, nós estamos falando disso, das mulheres serem donas da sua própria vida, né? Serem os agentes principais da sua própria vida. Rompendo, né? Vem do verbo romper, que é eclodindo, manando, mas o que eu gosto mesmo do rompendo é desabrochando. Para mim, romper é desabrochar, né? Abrir para a vida como as flores fazem. E as barreiras, a gente sabe bem o que é, né? É aquilo que a gente enfrenta no nosso dia a dia, né?
eu escrevi um livro com esse título, né, Rompendo Barreiras, e olha como a vida nos surpreende, né? Eu escrevi esse livro na pandemia, e meu objetivo ali era contar um pouco para os meus filhos a minha história, porque os filhos, eles conhecem a gente lá de dentro de casa, de mãe, né? Mas muitas vezes eles não sabem quanto nós andamos, quanto nós tivemos que lutar para estar onde nós estivemos. E aí eu fui escrever um pouco, contando um pouco do que eu falei para vocês aqui, da história de Maria. E também eu queria registrar minha luta lá na Caixa em defesa do banco e como conselheira de administração, todo o conhecimento, toda a atuação que eu tive em defesa do banco, das estatais, de ter que enfrentar um assediador lá, o Pedro Guimarães, nas reuniões. Então eu queria contar um pouco e pretendia encerrar, sair da Caixa já, isso, eu lancei o livro em 2022, e me aposentar, fazer outra coisa e não ser mais candidata ao conselho. Ocorreu que em 2022 eu acabei sendo candidata ao conselho de novo, então o livro era um pouco isso, né? Um pouco dessa trajetória da despedida, ele tem um pouco da minha história e dos artigos que eu escrevi sobre a Caixa e as estatais nesse período de conselheiro. Acabou que eu fui conselheira de novo, fui eleita com essa votação que eu falei com vocês, e a vida surpreendeu, eu virei presidente da Caixa, né? E eu vou ter que escrever outro livro, porque aí a história continuou e eu não esperava. Bom, colocado isso, para a gente refletir sobre a situação das mulheres no Brasil, tem alguns dados que eu trouxe, mas que a Georgina, de manhã, ela já elencou isso aqui, né? As diferenças entre homens e mulheres no mercado de trabalho e em outras áreas. Mas eu vou colocar aqui um videozinho, bem rapidinho, para ajudar a gente na discussão que nós vamos fazer depois, tá bom? Aí a gente podia fazer uma pergunta, né? Bem simples. Se nós vivemos mais, se a gente vive mais que os homens, se a gente é a maioria da população, se nós somos maioria no mercado de trabalho, por que a gente ganha menos? Por que nós estamos nessa situação que nós estamos hoje? É só resolver, gente. Nós vivemos mais que os caras. Não é isso? Não é? Eu gosto de falar sempre o seguinte: se os trabalhadores no mundo tivessem consciência, que os trabalhadores no mundo são mais de 90% da população mundial, a gente não vivia na draga que a gente vive, não é isso? Então, falta isso, né? Muitas vezes enxergar isso, né? Ver isso, né? Porque a gente sente que o problema é individual. O que essa sociedade prega hoje, né? O capitalismo, ele prega o individualismo. Pega os trabalhadores bancários, né? Tem um adoecimento mental, mas que tem a ver muito com o fato de você incorporar que o problema é você. Não é que você incorpora porque você quer, é porque há todo um sistema que faz com que você ache que o problema é seu. Você nasceu com um defeito, você não dá conta, você não é capaz. E no caso das mulheres é pior ainda. É pior ainda, né? Isso quando a mulher não ouve em casa, né? E a violência não é só a violência, tem a violência física, mas e a violência psicológica? Né? A humilhação. Então, nós somos, desde criança, a nossa educação é desta forma, né? Infelizmente, os meninos são criados muito diferentes da gente. Nós já crescemos tendo que dar conta de tudo, brincar de boneca, cuidar de criança. Nós cuidamos dos idosos, nós cuidamos das crianças, nós cuidamos da casa, nós cuidamos do marido. Quer dizer, você tem que dar conta de tudo. Ontem eu li um negócio interessante da internet, que ela falou: nós não queremos ser guerreiras, nós queremos ser pessoas que têm os mesmos direitos. Porque guerreira é porque você fica todo dia dando conta de tudo, né? No planejamento do banco, você tem que fazer o planejamento para 4 anos, né? 2023 seria até 2026. Isso é todas as estatais, o governo, você faz o planejamento plurianual. Então, nós colocamos nesse planejamento uma meta. Tem meta lá de vender produto, de habitação, de tudo. Mas dentro das metas do banco,
onde o banco quer estar até 2026, nós colocamos lá que o banco tinha que chegar até 2026 com a mesma proporção de mulheres em cargos de liderança que ele tem no banco. Então, no caso da Caixa, 45% do banco é composto por mulheres. Então, nós teríamos que chegar até 2026 com a mesma proporcionalidade. Quanto tinha quando eu entrei? 20%. Certo? Continua, inclusive. Não, agora o povo diz que aprovou no Estatuto 30%, mas quando eu saí, tiraram as mulheres da direção e hoje está 20%. Certo? Aprovou no Estatuto 30%. Daquilo que a gente tinha feito na prática é um retrocesso, mas se chegar a 30%, né, se conseguir avançar. Mas a gente tinha tirado isso, e 30% é pouco também. Se a proporção é 45%, é 45%. Se for 50%, seria 50%. Certo? Não dá para ser 50% porque não tem 50% de mulheres no banco. Vocês sabem que eu chamei a área de pessoas do banco porque ia abrir um programa, ia abrir uma seleção para superintendentes do banco. E eu chamei o pessoal que fazia a seleção, porque tem um processo seletivo, e disse assim, olha, no processo seletivo, quando vocês tiverem homens e mulheres, eu quero que cresça o número de mulheres em superintendências. Certo? Nós queremos ter inscrição lá, vai ter homens e mulheres, mas eu quero que tenha um olhar para que a gente comece a avançar nesse tal, na época, superintendente era menos de 20%, 20% a média, era 18% só. Vamos crescer. Se não chegar a 45% agora, não tem problema, mas tem que crescer esse número, não pode ficar no que está. Porque a meta era até 2026, certo? Então tem que crescer esse número. Aí eles me falaram, mas isso não tem cabimento. Não tem cabimento por causa de quê? Ué, Rita, vai escolher, Rita não, presidenta, né? Porque está de presidente, com muita educação, o argumento que era, olha, não tem cabimento, quer dizer, nós vamos escolher a mulher não tem competência, não sei o que, nós vamos escolher porque é a mulher? Falei, não. Vocês não vão escolher porque é a mulher. O problema é que quando tem uma mulher com a mesma qualificação, com a mesma forma, com a mesma capacidade, com a mesma experiência, vocês escolhem um homem. Agora vocês vão só fazer diferente. Só isso. Então vocês imaginem como é difícil, né? Eu era presidente do banco e tinha resistência ali. E aí aconteceu outra coisa interessante. Na hora das inscrições, só 22% de mulheres se inscreveram para as vagas que eu tinha. Por quê? E aí não podemos listar várias razões, né? Eu incentivei, fiz vídeo, 22%. Por quê? Porque tudo que foi falado aqui hoje. Nós trabalhamos 21 horas a mais para dar conta da casa. Parte das colegas lá já sabiam que na hora da seleção elas eram preteridas. Mesmo eu estando lá, elas não confiaram no processo, porque o processo é viciado. Elas sabem também que quando assume uma função, a pressão é dobrada, porque você tem que provar lá. Ó, nós escolhemos você porque tinha que pôr mulher, mas vamos ver se você vai dar conta disso. Quando eu entrei, por exemplo, muita gente falou que eu não ia dar conta, falava assim, imagina, esse negócio de gestão humanizada, isso é balé, isso não vai funcionar. Não vai dar resultado. Não é resultado financeiro, eles estão falando, não vai dar resultado. Não é? Então você fica o tempo todo sendo desqualificado. Você tem que, o povo preferiu o assediador, o bandido que estava lá, não é? Que era o machão, né? Do que quando você entra. E aí você está. E a outra coisa é que, e deu resultado. Nossa, eu fiquei 10 meses no resultado do banco, conseguiu naquele período ter marcas, retomar o seu crescimento, retomou o papel de protagonista no desenvolvimento, lógico que tudo isso é orientação do governo Lula, sem dúvida. Mas deu resultado, para quem estava apostando contra, né? E aí, essa questão que a colega falou de manhã de mim, da pressão, cadê ela de novo? Esqueci seu nome. Seu nome? Raquel.
E amar Raquel. Tudo bem. A questão é que se a gente, vamos observar quando a gente fala, nós estamos falando aqui do mundo corporativo, mas vamos falar da política. Vamos pegar, teve a minha saída, mas teve da ministra Nízia, teve da ministra do Esporte, vamos pegar as mulheres e vamos pegar esses casos só para a gente analisar. Vamos pegar da ministra Nízia agora, que saiu da saúde. O que se falava da Nízia para ela sair? Não sabe fazer política. Não foi? Vocês ouviram? A TV falou isso o tempo todo. Olha, ela não sabe fazer política. No meu caso, eles falavam assim, ela não recebe os políticos. Né? Tinha isso, eu tenho isso na empresa. Não recebe, não estão gostando, não recebe. O que quer dizer o quê? Não sabe fazer política. É uma boa técnica. Quando eu saí do banco falando uma boa técnica, uma pessoa muito boa técnica, não sabe fazer política. E se pegar outras, eu estou tentando lembrar de uma mais recente agora, o argumento é sempre o mesmo. Podem reparar, não sabe fazer política. A pergunta é, de que política eles estão falando? Qual é a política que as mulheres não sabem fazer ou não querem fazer? Qual é essa política? Qual é a política? A questão é a política do toma lá da cá? É a política velha, a velha política, que é a que nós, infelizmente, se olhar o Congresso Nacional, está lá, tem que pagar, né, para votar, pagar para os caras votar. Não é isso? É o toma lá da cá. A política que não tem preocupação com o país, com as pessoas. Então, quando a gente ouve isso, e me incomodava profundamente, né? Eu falava, cara, mas de que política... Por exemplo, eu gastava metade da minha semana recebendo senadores, deputados, indo no governo, conversar com o ministro. Por quê? Porque isso é o normal. Logicamente, é legítimo que os deputados, senadores defendam a sua base, a sua cidade. Eu fui vice-prefeito de uma cidade, eu sei como é que é. Então, é natural, lógico, né? Eu preciso levar água para a minha cidade, preciso asfalto. Isso é natural, faz parte. Então, você é uma empresa pública, você recebe, conversa, que é possível fazer, que está ao alcance. Boa parte das coisas não está ao alcance da empresa pública, são políticas de governo, tem a ver com o orçamento que é aprovado pelo Congresso. Mas você recebe. Mas não era isso. Então, eu recebi uma pressão violenta, porque, na realidade, o objetivo era que eu não ficasse lá mesmo, não é? As mesmas forças que estavam lá antes foram as que voltaram quando eu saí. Então, é muito difícil, e aí não é no caso só... quando é a mulher, parece que as pessoas acham que tirar é mais fácil. Podem reparar. Quando é mulher... a pressão é violenta, porque se entende que onde tem mulher é mais fácil. E isso se utiliza de estratégias extremamente baixas, não é? Que é mexer, inclusive, com a sua individualidade, com tentar te abalar emocionalmente, tentar te tirar do sério o tempo inteiro. Então, há um exercício... Agora mesmo, esse caso da Janja na China, quer dizer, gente, é um absurdo aqui, né? Então, é tudo meio que desenhado para ir... Se for mesmo um homem cometendo uma gafe aqui e acolá, beleza, vai passar. Se for uma mulher, não. Não é? Não é assim? Se o cara for firme, decidido, pô, o cara é bom, o cara é decidido, o cara é porreta. Se for uma mulher, é autoritária, é teimosa, não é? Não sabe dialogar, não sabe negociar, não é? Barulhenta, é encrenqueira. Né, amor? Lá no sindicato falam que era encrenqueira. Obrigada. Thalita.
Então, o Wagner é meu companheiro, mas ele foi presidente dos sindicatos bancários da OBC, foi da Federação dos Bancários lá, ele é do Banespa, né, depois virou Santander. Então, ele conhece bem o ambiente sindical. Então, além disso, nós temos que lidar, além disso, então quando a gente fala assim, como foi colocado, tem poucas mulheres candidatas. Tem poucas mulheres eleitas. É uma vergonha, né? O Congresso Nacional é 15% só de representação. Nós temos uma governadora no Brasil, não é? A Fátima, do Rio Grande do Norte, só tem uma. Nós somos 18% só dos cargos dos executivos municipais, mas nós somos 52% do eleitorado. Então, você tem várias coisas nisso. Você tem as 21 horas a mais, que a gente tem. Você tem um apelo para a nossa autoestima ser baixa, né? Porque gente com autoestima forte dá um trabalho danado, né? Não aceita as coisas, vai questionar. Você tem o fato de que os partidos políticos, embora a lei preveja cota, isso, aquilo, põe a mulherada para ser candidata laranja. Quando chega na hora da divisão do orçamento, da campanha, as mulheres têm menos recursos para ser candidata. Então, são vários e vários componentes que vão impedindo que a gente ocupe o nosso espaço merecido, não merecido, de direito, né? Nosso espaço de direito. E como é que a gente faz para vencer essas barreiras? O que vocês acham? Lutar. O que mais? O que a gente faz? Tem caminho? Uma mulher puxar outra, mentira, às vezes solta e deixa a coitada cair. Então é necessário segurar as mãos, fortalecer, estarmos em bairros, nas comunidades, nos sindicatos. Eu queria lembrar só 2 episódios, que eu estou falando aqui do mundo político, mas lá em São Paulo, um tal de candidato Marçal, na eleição ele falou uma frase, ele falou, né, mas que é o que muita gente pensa. Então ele disse, mulher não vota em mulher. Não é? Sim, mas ele falou isso. Aí você fala, é um idiota. Sim, ele é um idiota, mas quantos idiotas nós temos, né? E teve um CEO, um empresário, também lá, imagina, o cara é CEO de uma grande empresa de educação no Brasil, e ele também, um idiota, lógico, falou o que muitos idiotas pensam e fazem. Ele disse, Deus me livre, mulheres CEO. Deus me livre, mulheres CEO. Então, para a gente ter ideia, aí você fala, é um idiota que é CEO, agora foi afastado de uma grande empresa de comunicação, de educação. Para a gente ter noção do que é com quem que nós estamos lidando. Mas tem muita gente que venceu essas barreiras. E aí nós vamos conhecer um pouquinho delas. A minha história você já conheceu. Faltou, eu quero só acrescentar uma pessoa importante aqui da Bahia, né? Maria Filipa, que honra falar dela. Maria Filipa nasceu na ilha de Taparica. Alguém aqui conhece? Sim. Vamos conhecer a história dela. Escravizada, pescadora e habilidosa capoeirista. Ela teve uma importante atuação na luta que estabeleceu a independência do Brasil na Bahia. Os movimentos contra a submissão à coroa portuguesa se davam nesta região no início de 1822. E após a proclamação da independência do Brasil, em 7 de setembro do mesmo ano, houve a resistência dos portugueses que não aceitavam a separação política. Em 1823, no litoral de Taparica, embarcações portuguesas aguardavam para invadir Salvador. E foi neste contexto que o feito de Maria Filipa foi crucial para a derrota dos portugueses. Ela liderou um grupo de 40 mulheres
estrategicamente organizadas para atrair os vigias dos navios portugueses e afastá-los das embarcações. Uma vez longe de seus postos, os homens foram surrados com galhos de cansanção. Era sabido por elas que a planta parecia como uma urtiga. Era altamente venenosa e que provocava uma queimadura grave na pele, ardência e muita dor. Com o plano, Maria Filipa e o grupo de mulheres conseguiram incendiar as embarcações no litoral de Taparica e derrotar, finalmente, os portugueses em 2 de julho de 1823. Viva Maria Filipa de Oliveira! Viva as Marias que fazem o Brasil! Vamos conhecer um pouco mais a história de uma sindicalista. Margarida Alves. Margarida Maria Alves. Pode trocar? Margarida Alves. Margarida Maria Alves nasceu no dia 5 de agosto de 1933, em Alagoa Grande, no Brejo da Paraíba. Ela foi uma trabalhadora rural e sindicalista brasileira, defensora dos direitos humanos e trabalhistas dos trabalhadores do campo. Foi uma das primeiras mulheres a exercer um cargo de direção sindical no país. Durante o período em que esteve à frente do sindicato local de sua cidade, foi responsável por mais de 100 ações trabalhistas na Justiça do Trabalho Regional, tendo sido a primeira mulher a lutar pelos direitos trabalhistas no estado da Paraíba durante a ditadura militar. Margarida é um dos maiores nomes da luta sindical no Brasil. Foi no seu discurso no Dia do Trabalho, celebrado no dia 1º de maio de 1983, que ela pronunciou uma das suas frases mais famosas. Da luta, eu não fujo. É melhor morrer na luta do que morrer de fome. 3 meses depois, Margarida seria assassinada na porta da sua casa. Até hoje, ninguém foi condenado. Mas, ao contrário do que poderiam supor seus assassinos, sua morte deu maior força de mobilização às organizações de trabalhadores rurais de todo o Brasil e resultou na criação da Marcha das Margaridas, um evento de grande visibilidade, realizado a cada 4 anos, sendo possivelmente a mais notável expressão de luta por direitos das trabalhadoras do campo brasileiras. Em 2023, mais de 100 mil mulheres participaram da Marcha das Margaridas. Viva a Margarida Alves! Viva as mulheres sindicalistas! Margarida Alves, eu tinha 11 anos e Margarida foi assassinada. E foi um caso bem no final ali da ditadura e repercutiu muito na imprensa. E aquilo me chocou profundamente. E eu tenho essa memória da Margarida Alves, desse nome, e o anúncio do assassinato dela. Ela estava com filho, né, saindo de casa e foi assassinada. É uma pessoa pobre, trabalhadora rural, mas Margarida Alves foi uma das... Se tem muita sindicalista aqui, inclusive eu fui sindicalista, é graças à luta de Margarida Alves, porque ela foi uma das primeiras mulheres, imagine, no campo, no final da ditadura militar, a ser presidenta de um sindicato no Brasil. Foi uma das poucas mulheres, ainda mais nessa área rural. E essas mulheres que nós vimos, como Margarida, algumas morreram lutando. Mas o que é? Vocês viram que tem gente do esporte, gente da cultura,
né? Tem da política, sindicalista. O que é que essas mulheres têm em comum? Como é que elas venceram as barreiras? Porque elas enfrentaram barreiras, todas elas. Algumas, inclusive, perderam a própria vida. O que vocês acham? O que essas mulheres têm em comum? A persistência. Persistência? E o que mais? Percepção. Desejo de transformar a sua realidade, consequentemente, das outras pessoas que mais circundam eles. Desejo de transformar a realidade. Mas será que a Rebeca queria transformar a realidade? A da família dela e a dela, a situação, né? Pobre, o filho, Então elas tinham uma crença, né? Um desejo. O que mais? Como é que elas venceram as barreiras? dedicação, Persistência. Vocês veem a Lei Maria da Penha, né? Maria da Penha ficou, aqui está errado, inclusive está dizendo que ela ficou tetraplégica, ela ficou paraplégica e o marido dela demorou muitos anos para ser, nem está preso, né? Muitos anos. Ela foi ameaçada várias vezes e ele ficou solto até que ele deixou ela tetraplégica. E ela podia ficar se lamentando, não é? Mas ela usou aquela dor, aquela experiência e foi inspiração para uma lei, mas ela continuou atuante. Você pega a Dilma, hoje é presidenta do BRICS, que é mais ofensa. Eu lembro até hoje, não lembro, né? Foi na Copa, nos Jogos, na Olimpíada, o Luciano Huck mandando a Dilma tomar no cu no estádio, né? Quando ela foi falar. Então, o grau de humilhação, né? E hoje é presidente do BRICS. Então, essas mulheres são teimosas, não são? Não são teimosas? Porque elas enfrentaram barreiras. Estava ali o tempo todo a miséria, o machismo, a pressão, a tal da fazer política, né? A Dilma também, disseram que ela não sabia fazer política, né? Pode ver que é, certo? É o que a gente ouve. Mas elas foram o quê? Elas foram teimosas. Elas acreditavam. Elas foram em frente. Elas não desistiram. Isso mostra que é possível transformar a realidade. Mas não vai cair do céu. Não vai. Nós não vamos, ninguém vai conceder isso. Ninguém vai nos conceder isso. Agora, essa luta é das mulheres? Não. Essa luta é de mulheres e homens que acreditam que é possível ter um mundo justo, igual, melhor para todos. E olha que interessante um dado que a gente mostrou ali. Se hoje no mundo se pagassem os salários iguais para homens e mulheres, o PIB, Produto Interno Bruto Mundial, a riqueza mundial, ela iria aumentar em 20%, gerando melhoria de qualidade de vida para todos. Olha que dado interessante. Nós estamos falando de número agora, não estamos falando de benesses, nós estamos dizendo. Eu estou fazendo minha pesquisa lá sobre mulheres em alta administração e tem várias pesquisas, no Brasil tem pouca, mas fora daqui tem várias pesquisas, não estou falando de empresa, tá? Empresa. Que mostram que quando você tem mais mulheres na empresa ou em cargos de liderança, a empresa tem uma rentabilidade melhor. Isso é dado numérico também. Tem pesquisas que mostram isso. Então, o mundo, eu falo sempre o seguinte, não tem como a gente imaginar um mundo, porque esse mundo que está aí não nos serve, né, gente? Esse mundo da guerra, da violência, esse mundo que mata todo mundo, o povo de Gaza morrendo, né, como se a vida não tivesse... Esse mundo não nos serve. Mas como é que constrói um outro... O que seria um mundo melhor para todos? Um mundo de igualdade, sem discriminação, né? Sem diferença.
Agora, as diferenças, do ponto de vista do processo, quando a gente fala machismo, nós estamos falando do processo de dominação, não é isso? De dominação. E essa dominação é reproduzida dentro de casa. Então, o marido manda na mulher, que manda no filho mais velho, que manda no menor, e a gente nem percebe. Esse mundo de dominação ele é reproduzido por todos nós sem que a gente perceba. E para ter um mundo de paz, o mundo de paz começa pela igualdade. Não tem como ter um mundo de paz sem ter igualdade, sem ter respeito pelas pessoas. Então, não é uma tarefa das mulheres. Eu, lá na Caixa, inclusive, eu instituí uma palestra que era para os homens, não era para as mulheres. Porque não adianta falar de violência contra a mulher se eu não começar a discutir isso com os homens. Eles são os agentes da violência. Ou a gente começa a discutir isso com os homens. A Prefeitura de Diadema, uns anos atrás, na gestão do PT mesmo, uns anos atrás, criaram um grupo que chamava Grupo do Laço Branco. Que era um grupo com homens que se reuniam numa roda de conversa, homens que tinham cometido violência ou outros que não tinham cometido violência, para poder trabalhar o quê? Educação e cultura. Porque senão não muda. Lá na Caixa nós instituímos também, eu cheguei na minha gestão, a gente conseguiu fazer 2 palestras, que era, a gente fazia palestra para os homens lá, que era um projeto que a gente iniciou, que era para discutir o assédio moral, assédio sexual. Não adianta eu discutir isso só com as mulheres, eu preciso discutir isso com os homens, porque senão não muda a realidade. Não dá, gente. Tem que discutir com todo mundo. Tá certo? Então, isso é importante a gente ter consciência. Não é uma luta nossa. É nossa porque quem é mais discriminado é quem luta, né, para mudar a realidade. Porque para quem a realidade está boa, não precisa lutar. Mas é uma mudança que é das mulheres e dos homens que têm consciência de que querem um mundo melhor. Então, nós precisamos discutir isso com a sociedade como um todo. Porque no gueto a gente não muda. No gueto a gente não muda. Ou a gente expande, né? E depois do bolsonarismo a gente criou um hábito que a gente não fala com os diferentes. Quem pensa diferente da gente, a gente não conversa. Mas se a gente não falar com os diferentes, nós não vamos mudar a realidade que nós temos. Então, nós temos várias mulheres aí, como exemplo de que é possível mudar a realidade, elas fizeram, mas também nós temos que ter claro que essa realidade tem que começar por nós, porque nós temos uma outra visão de mundo, uma visão de quem cuida dos filhos do marido, é a visão humanizada, que tem a visão do todo, que tem mais apego ao valor da vida, né? Mas, por outro lado, nós temos que discutir isso com todo mundo para poder transformar isso. Esse é nosso papel, nossa tarefa, né? E acreditar no nosso potencial, né? Porque a gente foi criado para não ter autoestima. Então, a gente precisa acreditar em como nós somos potência, né? Na capacidade. Imagine, cuidar de filho, de marido, de idoso, de metade da sociedade que está aí, somos nós que pusemos no mundo. A gente que cria, portanto, a nossa potência, maioria da humanidade, maioria dos eleitores, vive mais. Cara, é muita coisa boa, né? Então, nós temos que usar tudo isso a nosso favor para mudar a sociedade, a realidade, melhorar o mundo junto, né, com todos aqueles que acreditam que é possível, né? Bom, aqui eu queria minha modelo. Cadê minha modelo? Por favor, venha cá, minha modelo. Eu hoje estou sem a camiseta. Então, é minha modelo. Olha que bonitinha. Olha lá, olha só. Olha lá, minha modelo. Olha lá. Tira a foto, Wagner, da minha modelo. Porque hoje eu sempre venho com a camiseta e hoje eu não vim, encontrei ela. Falei, vai ser minha modelo hoje. Essa frase, ó, as meninas boas vão para o céu, as outras vão à luta, que é o nosso papel e a luta. Isso aqui na minha adolescência, quando eu participava lá da Igreja Católica, dos grupos. Olha lá. Tá linda com a minha cabelo.
Vamos lá. Na minha adolescência, né, eu participava dos grupos de jovens, que tinha aquelas feirinhas hippie, né, naquela época. Não sei aqui, não devia ter, né? Lá no ABC tinha. Tinha umas camisetas e tinha até em caderno que era assim: as meninas boas vão para o céu, as outras vão para o inferno. Era essa mesma frase. Acho que, e aí as más vão para o inferno, alguma coisa assim. Era diferente. E eu agora, quando eu fui montar essa palestra, quero dizer para vocês que quem me ajudou foi uma mentora baiana, né? A gente fez uma mentoria pela internet. E ela falava: Rita, precisa ter uma frase, né, para resumir isso. E só vinha essa frase na minha cabeça. Eu falei: gente, mas será que tem um autor, né? Porque se tem nome, alguém... E só agora, imagino, que eu fui descobrir que a frase original é de uma psicóloga alemã, lá da década de 80, que ela, num livro que ela falava do feminismo. Então ela falava: as meninas boas vão para o céu, as outras vão para o inferno. E eu não gostei do inferno, né? Então eu troquei uma luta, porque eu não estou afim de ir para o inferno, não. Então pode ser gostoso, animado, mas eu prefiro não. Bom, mas, então essa frase para mim é muito forte. Quando a gente fala meninas boas, não é no sentido da bondade, é no sentido do estereótipo, que fica como se nós tivéssemos que ser boazinha, passiva, paciente, né? Calada, tolerante, passiva. A tolerância até que é uma coisa boa, mas no caso das mulheres, a tolerância é ser passiva, é não contestar, é ser submissa. Então é nesse sentido a frase. Então as meninas boazinhas vão para o céu, mas nós aqui, nós vamos à luta, tá certo? Então eu queria que vocês lessem junto comigo essa frase. Meninas boas vão para o céu, as outras